Bom, pessoal, a primeira lei de Newton vai mencionar o seguinte: todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, todo corpo estático tende a continuar estático. Então essa é a primeira lei de Newton. E com base nessa lei de Newton, nós observamos, o arco elétrico. Então, pessoal, o arco elétrico acontece por algumas razões. A primeira razão que ele pode acontecer é quando eu tenho algum salto de corrente ou até mesmo quando eu abro um contato, elétrico. Então, ou seja, eu tenho ali um campo, um corpo em movimento, que são os elétrons que estão em movimento através daquele condutor ou através daquela chave, Ele passa em movimento e naquele exato momento nós abrimos ela ou até mesmo fechamos ela. Então acontece o que nós chamamos de ar ionizado. É o oxigênio, que vão perdendo as suas cargas elétricas e o íons, vai se carregando negativamente, fazendo com que o oxigênio, que era um elemento isolante, ele passa a ser condutor elétrico. Então, por esta razão, acontece o que nós chamamos ali de arco elétrico. Então, isso é uma ação natural do nosso sistema atmosférico. Então, pessoal, com isso, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso equipamento chamado DAC e suas finalidades, Então, pessoal, aqui está o nosso DAC. O que significa DAC? Dispositivo de abertura em carga. Nós utilizamos ele, para abrir as chaves com carga. Então, pessoal, no momento em que você conecta, nós chamamos lá no suporte da chave, onde nós chamamos de chifre, conecta lá no chifre da chave e aqui, é conectado na argola da chave. Então, quando você tem essas duas conexões, entre o chifre da chave e a argola da chave, a corrente elétrica, ela vai intencionalmente passar por dentro desse dispositivo, Então ele vai passar dentro desse dispositivo aqui, certo? Ele vai passar por dentro, Então, ou seja, quando nós instalamos ele, nós fazemos algo intencional. Fazemos com que a corrente elétrica passa por ele, E no momento em que passa por ele, sobe por esse filete, Subindo por esse filete, ele vem até aqui, Vem passando por esse filete aqui, Vem passando por ele, E aí sai na argola. Então ele entra por dentro, sai por fora e manda para a argola. Então, pessoal, esse DAC, ele vai ter três ações importantíssimas para que o arco elétrico venha a ser distinguido, ou seja, pessoal, para que nós venhamos minimizar, o arco elétrico com uma grande finalidade importantíssima. Quando nós fazemos a abertura, observa que há um barulho no momento da abertura. Veja bem, opa, aconteceu algo importantíssimo, que é a primeira ação deste equipamento. A primeira ação deste equipamento foi chamada-se de abertura brusca, ou seja, abertura com velocidade. Antigamente, o pessoal não tinha os equipamentos chamados DAC. Então, ou seja, eles chegavam na chave a fazer a abertura com força, com velocidade, e ali você não tinha o arco elétrico. Isso é muitos anos atrás, pessoal, quando nós tínhamos mais baixas correntes elétricas, ou algo do tipo. Então, ele faz essa abertura brusca, para que não aconteça ali o arco elétrico. Então, essa é a primeira ação, que ele fez. Logo depois, há muitos anos atrás, tinha uma abertura, chamado, quando eles abriam a chave, a gente observou que o que faz acontecer o arco elétrico é o oxigênio. Então o oxigênio, quando ele está presente naquele ambiente, ele vai fazer com que aquele íons, ele carrega-se de prótons negativos, fazendo com que você, os átomos, do oxigênio se perdem, os elétrons, fazendo com que aconteça ali o arco elétrico. Então, antigamente tinha uma abertura de chave e tinha embaixo uma forma de sopro, é chamado de abertura com pneumático, Então, antigamente também já teve esse tipo de abertura. Então, o DAC, ele tem a segundo tipo de abertura importantíssimo, que vai distinguir aqui o arco elétrico.
Se nós observarmos na parte interna dele, ele tem uma parte em branco, isso nós chamamos de êmbolo, tá? Essa parte em branco nós chamamos ela de êmbolo. Este êmbolo, pessoal, que está aqui dentro, ele tem uma finalidade extraordinária. Então observa-se que no momento em que eu vou abrir, olha como é que ele some, olha. Ou seja, ele sumiu lá para dentro com muita velocidade. O que aconteceu quando este êmbolo, né, ele foi lá para dentro? Aconteceu o segundo processo, tá, de abertura, para que não venha acontecer o arco elétrico. Ariel, qual é? A segunda ação que o nosso DAC teve foi chamado-se de abafamento. Então, ou seja, se no momento em que você abre a chave, você vai abrir através do DAC internamente, tá, a abertura chamada brusca, tá certo? A segunda forma de abrir, tá, caso ainda continua o arco elétrico, é o abafamento. Não sei se você já viu os bombeiros, né, quando vai apagar o fogo, né, tem um pé de pato que eles começam a bater, né, em cima do fogo, e ali você retira a presença do oxigênio e ali você vai acabando com o fogo. Então, o que aconteceu aqui dentro foi isso. Quando esse êmbolo foi lá para dentro, ele ocupou o espaço, fazendo com que aconteça, né, um abafamento. Então, ou seja, ele abafou, tá, literalmente o espaço internamente. Então, a segunda abertura, tá, é o abafamento. E aí, pessoal, ele vai ter, tá, o terceiro tipo ali de abertura. Este êmbolo, tá? Este êmbolo, ele tem um equipamento, né? Ele é feito de uma matéria, fazendo com que, se o arco elétrico passa por dentro deste equipamento, então, por exemplo, que no momento em que você abafou, ainda há arco elétrico, a corrente elétrica ainda quer passar por ele. Então, o arco elétrico, ele tem duas ações, né? A primeira é a luz visível, né? Então, nós vemos essa luz visível. A segunda dela, tá, que é a ação do arco elétrico, é a temperatura. A temperatura do arco elétrico, pessoal, pode chegar a 3.000 graus Celsius. Então, essa é uma temperatura muito alta. Quando ela passa por este equipamento, por este êmbolo, tá, ele solta um gás. Esse gás é chamado de hexafluoreto de enxofre. Nós sabemos que aonde tem enxofre não tem oxigênio. Então, ou seja, ele gera esse enxofre para que aquele oxigênio que porventura estiver dentro deste equipamento venha a ser retirado imediatamente. Então, em cima, você vai ver essa parte superior aqui, né, dos nossos DACs, ele tem esses furos, literalmente, para sair, né, esse gás que gerou, né, este êmbolo. Então, este êmbolo ele vai fazer, né, o momento de abafamento e também, caso esse arco elétrico com temperatura alta passa por ele, ele vai soltar este gás de hexafluoreto de enxofre. Então, pessoal, é muito importante, né, a utilização dos nossos equipamentos chamados DAC, tá certo, pessoal? Eles são os equipamentos que é confiável. Ariel, posso sair na saída de subestação? Ele vai funcionar? Vai, tá? A corrente que ele suporta é altíssima, muito além, tá, da corrente que sai máxima na saída de subestação. Então, este equipamento ele vai suportar altíssima corrente, tá? Ele é um equipamento extraordinário. Porém, pessoal, não pode esquecer de duas coisas importantíssimas, tá? Que são as suas inspeções. Não deixem, pessoal, de fazer as inspeções, tá, neste equipamento. Não deixem. Ariel, quais são as inspeções que eu tenho que fazer nesse equipamento? Primeira inspeção, pessoal, é você abrir, tá, a ponta desse DAC e observar este êmbolo. Não deixar, pessoal, tocar, evitar de ficar tocando, tá, nessa ponta aqui, tá? Não evitar literalmente de ficar tocando aqui, e aí você vai fazer assim, ó. Justamente se caso ele cair, é porque ele pode estar apresentando um defeito. Outra coisa, pessoal, que você vai observar é o seguinte: você vai observar na lateral dele aqui quantas operações que ele já teve, tá? Aqui você consegue observar, tá, quantas operações que esse equipamento já teve. Esse equipamento não pode ultrapassar 500 operações ou 2 anos de utilização dele. Então, se você utilizou menos de 500 operações, mas está com você lá 2 anos, tem que mandar, tá,
para a equipe fazer testes nele e observar se esse êmbolo, se este material está adequadamente, tá? Se todo o processo dele está funcionando de forma adequada para que não aconteça o arco elétrico, tá ok, pessoal? Um abraço a todos aí, foi um prazer estar com cada um de vocês aí. Até mais, tchau, tchau!